Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento do público. Você tem medo do que vão falar de você. Hoje, como sua vida poderia estar hoje se você não tivesse esse medo? Se você conseguisse superar esse medo, sua vida estaria melhor, você estaria em outro local, você estaria uma profissão melhor, você estaria em um cargo maior no seu trabalho, você teria finalmente o reconhecimento que você quer ter. E aí, tudo bom? Muito obrigado por você estar aqui hoje. E se você está aqui é porque você quer perder o medo de falar em público. Então, minha proposta aqui para você é contar para você 3 técnicas que vão te fazer perder o medo de falar em público. Ou, no mínimo, vão te fazer começar hoje a ter mais conforto quando for falar em público, tá? E assim, quantas vezes você teve vergonha, você teve medo, você teve pânico só de pensar em falar em público? Só de pensar, só quando você pensa já lhe bate a ansiedade, nervosismo, pensamento negativo, você já começa a suar, você já começa a gaguejar, você tem vontade de se esconder, sumir. Você já passou por isso? É normal. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele não entende realidade e fantasia. Então, a partir do momento que você começa a pensar nessa situação, somente o pensamento para o seu cérebro já está acontecendo nesse momento. É por isso que você tem todas essas reações. Mas, assim, antes da gente começar, eu queria falar que não adianta você assistir esse vídeo inteiro e não praticar. Não existe receita milagrosa, não existe algo que vai estalar os dedos e você se tornar a melhor oradora, melhor comunicadora, não ter medo nenhum, porque até com certeza você já deve ter visto que alguns cantores famosos, palestrantes famosos, eles sempre falam que dá essa ansiedade antes de entrar na palestra, antes de entrar para fazer algum show. E com você não vai ser diferente. Então, o que eu estou te propondo hoje aqui não é uma técnica de oratória, não é uma técnica de comunicação, mas sim um controle emocional para você chegar lá. Porque não adianta você ter técnica de oratória, você ter técnica de comunicação, se você não consegue se levantar para falar, se você não consegue subir para falar, se você não consegue levantar a mão para expressar sua opinião no seu trabalho, ou numa roda de amigos, ou numa roda de família. Eu queria te fazer um questionamento. Antes de começar, eu queria te fazer pensar no que você já perdeu. O que você já perdeu por medo de falar em público. Onde você poderia estar hoje? Como sua vida poderia estar hoje se você não tivesse esse medo? Se você conseguisse superar esse medo, sua vida estaria melhor, você estaria em outro local, você estaria uma profissão melhor, você estaria em um cargo maior no seu trabalho, você teria finalmente o reconhecimento que você quer ter. Então tá, vou te passar agora as 3 técnicas, mas antes, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha para alguém que você vai estar ajudando alguém que tem essa mesma limitação a começar a dar o primeiro passo, a superar isso e conseguir coisas que antes eram impossíveis. Vamos lá? Então, segundo pesquisas, o medo de falar em público ele é maior do que o medo da morte. Você sabia disso? Então, eu queria começar com uma afirmação. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento do público. Você tem medo do que vão falar de você. Você tem medo
de você gaguejar, você tem medo, então você não tem medo de falar em público. Esse medo não é intrínseco do ser humano, ele é adquirido. E da mesma forma que ele é adquirido, ele pode ser superado, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina aqui comigo que você está num auditório e esse auditório tem 200 crianças de 5 anos, 7 anos, e por algum motivo essas crianças estão quietas, olhando para ti, e por algum motivo não tem nenhum adulto. Você está sozinho com essas crianças. Você está sozinha com essas crianças. Não tem ninguém te vendo. Só essas crianças. E a pergunta que eu quero te fazer é: você teria medo de falar com essas crianças? Você teria medo do julgamento dessas crianças? Você teria medo de falar em público se o público fosse essas crianças? Eu aposto que a resposta seria outra. Porque tanto faz você falar errado, falar certo, falar uma receita de bolo. São só crianças, talvez elas não te julgariam tanto. Então, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público, você tem medo do julgamento, você tem medo de não ser aceito. Mas, vamos lá que essas técnicas vão ajudar você. Vamos para a primeira técnica, exposição gradativa. Fale para poucas pessoas e para pessoas que você conhece. Mas calma aí. Como a técnica fala, é uma exposição gradativa. Você trava, você congela, porque você já quer começar a falando em público, com um grande público e tudo mais. Então, a técnica se consiste em você começar a falar em pequenas rodas de amigo, depois falar no almoço em família e se expor a essa situação, entendeu? Se expor a um almoço de família, eu poderia falar alguma coisa aqui, se expor em roda, se expor no seu trabalho, de falar alguma coisa, de ser aquela pessoa que fala, que dá opinião. Então, essa técnica de exposição gradativa, ela funciona dessa maneira. Você começa a se expondo de pequenas quantidades, pequenas doses, falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, falando uma roda, depois você fala uma roda maior, depois você já está falando para quem você não conhece, e assim, treinando. Lembra que eu falei que não existe receita milagrosa, tem que ter treino, Então, comece a falar, se exponha, busque situações para que você possa, de alguma forma, falar em público, nem que seja um pequeno público. Então, pratique isso. A segunda técnica é: domine o assunto e os seus pensamentos. Ellison, mas dominar o assunto não é claro? Sim, é claro. Só que você busca dominar o assunto só para grandes apresentações, não é? E para pequenas apresentações, você busca dominar tanto o assunto, preparar, fazer uma listinha, você busca treinar o que você está falando, você busca treinar na sua casa mesmo, antes, como é que você vai falar, como é que você vai fazer, escrever. Você busca isso? É difícil, né? Por quê? Porque quando algo que a gente vai fazer não é tanta importância, a gente se prepara menos. E o que é que acontece? Quando você se prepara menos para coisas de pequena importância, quando você vai fazer, o que é que acontece? Você gagueja, você esquece. E aquilo fica gravado no seu cérebro, te travando, te congelando, te bloqueando, e faz com que você não consiga falar em público, falar para mais pessoas, porque seu cérebro fala para você: se você não conseguiu falar naquela situação fácil, você não vai conseguir falar em uma situação com mais pessoas, com pessoas que você não conhece. Então, dê importância às pequenas coisas que você fala, às pequenas apresentações.
Porque essas pequenas apresentações que vão falar para o seu cérebro, que vão firmar no seu cérebro que você consegue. Porque se você conseguiu isso, aquilo outro, centenas de pequenas coisas, você também consegue uma grande. Seu cérebro já conhece. Então, dê essa importância do treinamento para tanto as grandes apresentações como as pequenas apresentações, tá? E domine os pensamentos. Os pensamentos, eles podem te bloquear, eles podem te travar. Eles ficam ensaiando várias e várias vezes, às vezes meses antes de alguma apresentação, de alguma prova, de alguma situação que você vai ter que se expor. Então, os seus pensamentos, eles ficam ensaiando várias e várias vezes. Como vai ser, onde você vai errar, que você vai estar gaguejando, que você vai estar esquecendo, que você não vai estar conseguindo, que você vai estar tão ansiosa que não vai conseguir. E isso é o que fica rodando no seu pensamento, às vezes meses, semanas antes de acontecer realmente o que você planejou para acontecer. E quando chega lá na hora, imagina o que é que acontece. Tudo que você está pensando, tudo que você pensou, tudo de negativo. E o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um ensaio mental. Aquilo que você já faz no automático, de forma natural, negativa, você vai fazer agora de forma positiva. Então, você vai fazer um ensaio mental do que você quer falar, de como vai ser, de como você vai estar se sentindo, de como você vai conseguir fazer aquilo, de como você vai falar de forma fluida, vai falar de forma simples, de como você vai lembrar de tudo quando for falar. E você vai fazer isso várias e várias vezes. Assim como você já faz de forma natural com pensamento negativo, você vai fazer agora com pensamento positivo. Tá? Terceira técnica que é muito importante também: tenha coragem de não agradar. Porque no início, quando a gente está começando a falar, de como a gente está começando a assumir, a se expor de alguma maneira, seja numa reunião de trabalho, seja numa pequena palestra, seja numa roda de amigos, a gente se preocupa muito em agradar. A gente tenta ser um agradador profissional. E assim, tenha coragem de não agradar, tá? Principalmente de quando você está começando a falar em público, seja gravando vídeo, seja gravando um story, seja gravando alguma coisa ou falando pessoalmente. Saiba que no início você está falando para você. Você não está falando para o público, você não está gravando para os outros, você está falando e fazendo para você, porque é um treinamento seu. Então, se permita errar, se permita falhar, se permita testar, se permita não cobrar tanto de você. Não queira agradar todo mundo, porque a sua palestra, a primeira vez que você for falar, vai ser ruim. A real é essa. O primeiro vídeo que você vai gravar vai ser ruim. Então, quando você entende isso, entende que você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você. Você está fazendo para você treinar. No início é assim, você faz para você. Por mais que você esteja passando um conteúdo legal, que você esteja falando, dando uma ideia interessante, entenda que, no fundo, treine para você. Cada vez que você fala, cada vez que você tem coragem, é um treino a mais, é uma escadinha a mais que você sobe, e é uma escadinha a mais que a sua mente sobe. Porque cada vez que você tem a coragem
de levantar a mão e falar, cada vez que você tem a coragem de fazer algo que de certa forma te tire da zona de conforto, sua mente entende e grava aquilo na mente. E o que é que acontece? Você gera experiência. E para sua mente isso é muito importante, porque quando você gera experiência, quando você fica exposto a outra situação parecida ou igual, sua mente já tem a experiência. Então, você tem muito mais possibilidade de fazer melhor, de falar melhor, de conseguir, de chegar até o fim, tá? Então, seja paciente com você mesmo, comemore suas pequenas vitórias. Não importa se você está falando na roda de amigo, ou numa roda no almoço de família, ou numa reunião do seu trabalho que você não conseguia falar, ou numa pequena palestra, ou gravando um vídeo. Só faça, treine para você, não se importe com a opinião dos outros, tá? Porque muitas das pessoas que dão opinião, elas não têm coragem de fazer o que você está fazendo. Certo? E isso as críticas falam mais sobre a pessoa que está criticando do que sobre você. Então, tenha essa habilidade de não agradar, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, manda aí para alguém que você sabe que está precisando ouvir isso, que você sabe que esse conteúdo vai agregar e vai ajudar muito. E tem um outro vídeo aqui no canal de como não se sabotar. E assiste meu outro vídeo. Valeu, obrigado, até o próximo.